Podem se assentar. Começamos o ano juntos e assim prosseguiremos. Amém? Amém? Amém. E hoje a gente vai falar um pouquinho disso. A gente vai falar um pouquinho dessa caminhada conjunta. A gente vai sustentar esse tema gerado no coração do Senhor para nós. A gente vai aprofundar um pouquinho nele. A gente vai trazer missão no campo, como eu prometi, falar um pouquinho do Paraguai para esse tema. A gente vai trazer ele junto para a mesa e a gente vai chegar junto ao destino daquilo que Deus tem para nós nessa noite. Amém? Olha só, eu trouxe uma palavra que o Senhor compartilhou para a gente antes da gente entrar no Paraguai. Quando a gente estava prestes a atravessar a fronteira, a gente foi acometido por gripe, eu, Dinéia, Jéssica, a gente ficou muito gripada, a gente teve que passar por teste de Covid, toda aquela tensão, porque uma base recebeu a gente para a gente conseguir fazer essa burocracia e a gente automaticamente colocava eles em risco também com essa estadia lá. Então teve toda uma burocracia para a gente atravessar a fronteira. E nos minutos finais, onde tudo se resolveu e a gente estava prestes a atravessar, numa intercessão, o Senhor trouxe essa palavra para a gente. Lucas 10, abre comigo. Na realidade, ele trouxe Mateus 10, mas eu vou trazer Lucas 10, que Lucas é um pouquinho mais detalhista. E esse é um ensinamento, gente, de grande valia para os nossos corações. Lucas 10, vamos ler do 1 ao 3, mas a gente vai mergulhar nesse capítulo, na medida que a gente for passando o tempo aqui. Havendo passado, amém? Todos acharam? Havendo passado estes acontecimentos, o Senhor nomeou os outros 72 e os enviou de 2 em 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares que ele estava prestes a visitar. E lhes recomendou: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da plantação que mande obreiros para fazerem a colheita. Amém? Vamos ler até aí, a gente vai introduzindo outros versículos. O Senhor traz essa palavra num momento bem chave para a gente, e Ele foi traduzindo para o nosso coração que essa palavra de Mateus 10, Lucas 10, seria o nosso norte lá no Paraguai. É um capítulo bem extenso, se você ver, Jesus vai estar trazendo ali, através da vida dele e dos discípulos, vários ensinamentos. É um capítulo bem longo, fala de várias coisas. E uma coisa que eu quero puxar o meu e o seu coração nessa noite, é para tirar qualquer caixinha de pensamento que foca nessa palavra, sempre pensando nos missionários, sempre pensando naqueles que vão, naqueles que têm a vida assim, talvez como eu, meio seminômade, um dia está num lugar, outro dia está em outro, está no campo literal mesmo. A gente vai sair desse pensamento. Na realidade aqui, Jesus está falando para mim e para você. Na realidade, Jesus está sendo bem didático comigo e com você nessa caminhada cristã. E a gente vai perceber que é um ensinamento, vocês estão aqui comigo? É um ensinamento, gente, que vai ensinando muito sobre essa peregrinação terrestre. Sobre essa jornada nossa como filhos de Deus, como servos de Deus, trabalhadores e como irmãos na fé. Então, por aí, a gente já começa a entender um pouquinho as perspectivas de Deus para nós nessa noite, como filhos, como trabalhadores e servos, e como irmãos, que estão com um convite bem específico para esse ano: crescer nesse amor fraternal. A primeira coisa que eu queria lembrar, gente, é alguns pontos que Jesus faz nesse versículo 1. Olha comigo. Havendo passado esses acontecimentos, o Senhor nomeia outros 70 e envia de 2 a 2. Gente, esse versículo já traz para a gente algo muito interessante nessa pequena ação de Jesus.
A gente conseguiria sustentar essa ministração hoje só nessa ação de Jesus, Marco Paulo, de nomear, de orientar. Sabe por quê? Só filho é orientado. Hebreus 12 vai dizer que bastardo não é orientado. Aquele que não é filho não é exortado. Mas um filho, sim, ele é orientado, ele é exortado. Eu não sei se vocês lembram da ministração da Márcia, da ministração da Tatiana, que trouxe para a gente um pouquinho do modelo de família funcional, onde o pai e o homem têm essa função de orientar, de dar destino. E a primeira coisa que Jesus está ensinando para a gente aqui nessa ação é que um discípulo, ele sabe a missão ao qual foi designado. Um discípulo de Cristo, ele sabe a sua vocação. Jesus é muito específico naquilo que ele pede a gente para fazer. Jesus é muito específico nos nossos ministérios, que tem a ver com os nossos dons. E somente um discípulo ouve de fato a orientação que o Senhor está dando. E aí o primeiro confronto para o nosso coração: a gente tem ouvido a voz desse bom pastor conduzindo e dirigindo? Porque senão, isso é um grande sinal que esse relacionamento com esse Senhor está falho. Isso é um grande sinal que eu não estou muito bem compreendido e posicionado nesse lugar de filho. É um grande sinal de que talvez, em termos de discipulado, de ser esse discípulo, isso ainda não é uma realidade para a minha vida. E hoje o Senhor quer mexer um pouquinho também nesse assunto com a gente. Como a gente tem se visto como discípulo. Uma das coisas interessantes quando a gente pensa nisso é que quando eu não estou bem resolvido com essa missão que Cristo me dá como discípulo, e eu volto a dizer, Ele é específico em me dirigir e nortear aquilo que Ele tem para a minha vida, quando eu não estou, dificilmente eu vivo esse amor. Eu troco a palavra, dificilmente não vive. Uma das coisas mais difíceis que tem em termos de amor fraternal é esse amor ser despertado onde eu estou perdido. Porque quando eu estou perdido, quando eu não sei especificadamente aquilo que Deus está me norteando, me mostrando, qualquer coisa se torna causa para a minha vida. As mazelas se tornam causa para a minha vida. As críticas, as distrações, esse ferro afiando ferro, e toda essa fagulha que sai desse relacionamento uns com os outros, vai se tornando motivo, pretexto, distração. Eu começo a olhar para tudo isso, porque na realidade eu estou tão perdido que qualquer coisa chama a minha atenção. Então o primeiro ponto que a gente vai entender aqui é que discípulo de Cristo sabe a missão ao qual foi confinado para ele, ao qual foi designado para ele. Você está ouvindo o que o Senhor tem despertado para você? Você tem ouvido o de forma bem específica, o que o Senhor está pedindo para você, o que o Senhor está enviando, como o Senhor está pastoreando seu coração? Talvez não a nível ministerial, mas minimamente a nível pessoal. Tens ouvido os confrontos das intenções do seu coração? Ou está muito tranquilo? Pensemos, reflitamos. Outro ponto que é interessante a gente pensar. Eu vou, gente, se deixar, o nosso coração, como eu disse aqui também da última quinta-feira, ele busca um sentido. Ele foi configurado para buscar um sentido. Viktor Frankl vai dizer, ele é um médico, psiquiatra, psicólogo cristão. E ele viveu lá no nazismo, na época lá do Hitler, nos campos de concentração. Ele foi preso mesmo e viveu todo aquele caos. Não sei se você já estudou um pouquinho dos campos de concentração, mas dificilmente você encontra uma realidade humana tão
catastrófica, um caos tão difícil como aquela. O ser humano era submetido a uma situação subhumana. E ele viveu e experimentou. E sabe o que ele entendeu como tese? Ele fez até uma tese que chama logoterapia, em busca do sentido da vida. Sabe que ele entendeu, depois de todos aqueles anos lá, que só sobrevivia aquele que tinha um sentido para viver. Quem não tinha um significado, um porquê viver, ele não resistia. E o que acontece com a gente, muitas das vezes, no dia a dia, que às vezes eu falo que a gente vive, muitas das vezes, muito semelhante a esse lugar, a esse campo de concentração, é que a gente se perde justamente nesse lugar. Porque quem não tem por que viver, não sustenta o seu lugar de existência. E aí Cristo está apontando para nós, Ele é o nosso sentido da vida. Ele é o significado por que a gente vive. E aí, se tem ainda razões para estar perdido, se está ainda oscilando, se ainda não se encontra, algo está acontecendo no senhorio desse coração. E aí agora eu vou tocar num ponto. Porque a gente é movido por aquilo que a gente ama. James Smith vai dizer num livro, e esse eu recomendo como cabeceira: você é aquilo que você ama. E a gente vai se parecer muito com aquilo que a gente ama. Prestem atenção nisso. Isso é muito sério, a gente se parece com aquilo que a gente ama. E se o Senhor não é o Senhor, o dono da feição do meu coração, não tem como se encontrar. E aí, trazendo um pouquinho da nossa experiência com o Paraguai, ele nos colocou à prova desse lugar. Mateus 10, Lucas 10 vai dizer, num certo versículo, não sei se é o 37 ou um pouco antes, que não é o 37, é logo no início, que seríamos lançados no meio de lobos, como cordeiros no meio de lobo. E Deus permitiu isso mesmo. E sabe por que eu comecei falando desse lugar de estar perdido, de ser discípulo, de coração, de quem é o Senhor do meu coração? Porque na caminhada é triste você ter contato com um sistema onde você está nítido que as ovelhas, que as pessoas se perderam nesse lugar da feição do coração. E a nossa primeira experiência, Deus trouxe essa ministração para a gente de cara, para que a gente não assustasse. De cara, a gente chegou sim num determinado local e a gente percebeu essa feição voltada para tantas outras coisas. Difícil tarefa foi estar com as ovelhas e perceber essas ovelhas tão distraídas. Difícil tarefa foi sentar à mesa e conversar e ao todo tempo ter que perceber que esse sistema religioso era um trampolim. Eu não sei se você conhece a história do Paraguai. Se não, eu te convido a olhar um pouquinho, principalmente a Guerra do Paraguai. Vocês sabem que fomos muito envolvidos com essa guerra. O Brasil foi até o país, a nação que matou o governante paraguaiano da época. E sabe qual que é a história do Paraguai? A gente vai chegar num ponto de conversão aqui, tá? A gente vai chegar no ponto da mensagem. Segura aí. Mas isso ensina muito a gente. A história do Paraguai nesta guerra começa nesse lugar, onde conflitos de interesse entre o Brasil, a Argentina, o Uruguai, o Paraguai, leva ao choque, quem conhece a história aqui, leva a esse choque e entram em guerra. E ali, tanto o Brasil quanto os seus aliados, Uruguai e Argentina, massacram, dizimam a população do Paraguai, em especial os homens. Isso, gente, deu muitos desfechos, porque principalmente os homens dizimados de toda a nação fez com que as mulheres tomassem o lugar. Então, meninos de 12, 11 anos, meninos, homens, jovenzinhos,
foram colocados dentro de lares de mulheres para serem esposos dessas mulheres. E assumiram com 11, 12 anos de idade, tiveram que assumir postura de marido e mulher, de marido com as mulheres da época. Então imagine a cena. Imagine a catástrofe em termos de família, que foi meninos ainda que mal sabia, né, as questões básicas da vida, tendo que se posicionar como homem em todas as áreas, financeira, sexual. Então isso fez com que o país tivesse um nível altíssimo mesmo de mulheres assumindo a postura de homens agora, mulheres que tomam a frente. Essa é uma questão muito forte lá. E outra questão muito forte é essa facilidade de se curvar, essa facilidade de se dobrar a opressões. E entristece o meu coração saber que, como igreja brasileira, e isso eu falo no geral, não estou falando especificadamente de uma, estou falando de várias igrejas brasileiras que vão para o Paraguai, estabelece as suas sedes lá e começa a cuidar desse povo. Entristece meu coração saber que esse jugo de opressão passa por essas igrejas, eu não sei de que forma, não, aliás eu sei, é o coração. Encontra vazão nos corações de muitos líderes e muitas igrejas brasileiras, e é brasileira mesmo, das nossas denominações, se encontram hoje no Paraguai, subjugando esse povo na fraqueza dele. Por causa desse trauma pós-guerra, eles vivem hoje com muita facilidade de se render. E a gente teve essa experiência de lobo, sim, em peles de cordeiro. Paraguai também, para quem não sabe, é uma forte, principalmente na fronteira ali com Foz do Iguaçu, é muito fácil você ganhar dinheiro com câmbio, é muito fácil você fazer essa troca de mercadorias por causa do preço. Eu ia trazer uma nota de Guarani para vocês, esqueci. É muito fácil fazer essa comercialização. E sim, adentramos a um sistema dos nossos irmãos, onde irmãos nossos de fé e de caminhada se posicionam nesse lugar de comercializar. E aí é difícil, conhecendo um pouco esse panorama da história, representar. Foi tão de Deus essa ida para o Paraguai, que depois que a gente ficou sabendo que Pitangui foi a cidade mineira que mais enviou soldados para lá na época desse massacre. Então, olhando para uns olhos um pouco espirituais, sem mistificar, mas ficou interessante pensar esse povo mineiro indo redimir, ajudar na redenção dessa história. A gente teve vontade, sim. Eu fui até indagada essa semana por uma pessoa, por que não se posicionaram e, não, como Jesus vai instruir também, nesse capítulo, se não receber, se resistir, sacuda os pés e vão. Ai, que vontade eu tive de fazer jus a esse versículo. Mas ali, guiado ao Espírito de Deus, ele foi traduzindo e trazendo essa realidade para a gente, de redenção de história, e de não entrar em concordância com o sistema e de ser porta-voz para aqueles que tiveram contato com a gente. Então, a primeiro instante, no Paraguai, foi isso. Uma guerra de mentalidade, de sistema, onde aprove que a gente se prontificasse muito mais na intercessão e oração do que numa ação direta de obra. Pelas portas fechadas, em alguns quesitos, de ir na casa de alguns irmãos, como aqui, as portas escancaradas, sentimos muito. Que eu falei com o pastor Marcelo, parecia que Deus fez o inverso com a gente, levou para Canaã primeiro, para depois levar para o deserto. Então a gente sentiu muito esse lugar de casa, de acolhimento, de estar nas casas, não para comer, gente, comer é bom, foi bom comer aqui, estou vendo o resultado aqui, né? Foi bom. Porém, mas essa coisa de sentar à mesa e de conversar, o sistema bem fechado nesse sentido. Então, por conta disso, sem essa acessibilidade, brecada por irmãos nossos, a gente foi para as praças, nós fomos para lugares públicos e intervimos com orações, com intercessões.
qual que é o link disso com essa palavra, pensando em pastorear os nossos corações agora? Pensando nessa perspectiva nossa aqui de jornada. O link é esse lugar da afeição do coração. Uma pessoa sem orientação daquilo que Deus determina para ela, daquilo que Deus tem orientado, ela se perde nos interesses do próprio coração. É muito fácil a gente se perder nos interesses do nosso próprio coração. É muito fácil. E o confronto que eu tenho para o nosso coração hoje, diante da perplexidade que eu fiquei, chocada que eu fiquei, de ver um sistema tão contrário ao reino de Deus, eu quero confrontar o meu e o seu coração. Porque sentar no muro para falar do vizinho é muito fácil. Mas agora, e o meu e o seu coração? Com o que a gente tem entrado em aliança? Por causa do desejo do nosso coração. Que a gente possa refletir, gente. Outro ponto que Jesus traz para a gente nesse versículo, nesse capítulo. Ainda no versículo 1, se bobear eu fico nele, hein? Ele nomeou, ele deu uma orientação, ele deu uma ordem, ele deu uma direção e ele envia de 2 em 2. Gente, não é aleatório de Jesus esse envio de 2 em 2. E a gente não para no 2 também. Jesus está aqui ensinando sobre o caminhar junto. Jesus está aqui ensinando sobre essa peregrinação conjunta. E aí a gente vai começar a entender um pouquinho sobre essa caminhada com uns aos outros. Gente, não tem como. Não, a gente não encontra vazão na palavra de Deus, muito menos da origem de todas as coisas, que é a Trindade, que já mostra para a gente esses 3 em 1. A gente não encontra vazão para caminharmos só. Na realidade, como missão, eu tive um forte exemplo do como é árduo a caminhada só. Na nossa realidade como igreja local, a gente encontra, e a gente vai encontrar aqui, eu vou trazer um pouquinho, efeitos colaterais terríveis dessa mentalidade de que a gente pode caminhar isolado, de que a gente pode só vir aqui cumprir um ritual e voltar e ter uma vida isolada, e ter uma vida fora da comunhão dos santos. Pensando no Paraguai, você conseguiu, Vina? Na realidade, eu queria colocar fotos, eu não sei se vai dificultar um pouco essa coisa de foto, falo. O que vocês acham? Indiferente? Tá. Eu queria mostrar a Maria de Piribebuí. A Maria eu quero mostrar, Vina, é uma senhorinha. A Maria é um exemplo muito forte que ganhou meu coração nessa questão. Porque não é vontade própria dela estar sozinha no campo lá. Essa é a Ashley, é da casa de Maria. Enquanto a Vina acha, o que acontece? Maria ensina muito para a gente essa questão do caminhar só. Ela hoje está há 18 anos na obra no interior do Paraguai. Essa cidade de Maria é Ramal de Piribebuí. É uma cidade bem no interior do Paraguai. Ali a gente já tinha entrado 6 horas adentro, para o Paraguai afora. É uma casa de acolhimento de mulheres que são violentadas por seus maridos. É outra realidade cultural muito grande do Paraguai, são mulheres serem vítimas de violência doméstica. Então, no ápice do desespero, elas saem para as ruas, abandonam seus lares, com filhos, com as suas crianças, e ficam jogadas nas ruas. Maria, o que ela faz? O que foi a missão específica que Deus deu para Maria na época? Acolha essas mulheres, acolha essas mães solteiras, cuidem delas e ajude elas a se reerguer na sociedade. Então não é aquela coisa paternalista, onde eu só dou, invisto. Não, ela tem a visão séria da missão. Ela, além de suprir as necessidades básicas que essas crianças e essas mulheres precisam, ela ensina uma visão, pastor Marcelo.
ela faz a pessoa entender que ela precisa caminhar com as próprias pernas. Então, ela ajuda essas mulheres a se reerguerem na sociedade, de formas muito bonitinhas. Também ia trazer uma buchinha e não trouxe. Elas plantam buchas por toda a propriedade e depois saem vendendo buchas. Vendem groselha, fizemos também plantações de groselha, eu acho que é groselha, para vender, fazem bastante produtos naturais e vendem, começam a progredir financeiramente para que elas voltem para os seus lares, tenham as suas casas. Mas Maria, gente, ela está, pode passar, Vina, Maria está há 18 anos já sozinha na obra. Ela é paraguaia, mas ela cresceu com seus pais, familiares, todos são da Alemanha, e aí ela voltou para o Paraguai com essa visão que Deus deu, só que há 18 anos, alguns passaram e saíram, e ela se encontra hoje sozinha, caminhou bem nesses 18 anos sozinha, tem 65 anos. Ô, Mina, você apagar uma luz só, fazendo favor para mim? Só para vocês verem um pouquinho melhor. Ela tem 65 anos, gente, Maria. E ela se encontra sozinha, cuidando hoje. Ela está só com 2 mães solteiras. Aí, assim, na hora, quando ela falou, eu falei, então é simples, né? Só 2 mães. Só que uma deve ter seus 6 filhos, a outra tem 3 filhos. Então, tem bastante criança. E Maria, gente, a propriedade é bem grande, né? Graças a Deus, Deus abençoou com uma propriedade muito grande, só que é muita demanda para uma mulher de 65 anos. E ali Deus começou a ministrar um pouquinho para mim desse estar junto, numa situação bem específica que foi a de Maria. Eu pude contemplar com os meus próprios olhos a realidade dura para ela. Tem uma jovem que é mãe de 3, Maribela. Ela tem seus 20 anos, é mãe de 3 crianças, e é a que poderia ajudar mais a Maria. Só que ela se encontra hoje num estado depressivo, pós a última gestação, então não consegue ajudar a Maria. A outra mãe já conseguiu um trabalho, então está correndo atrás, e ela fica ali com as crianças, almoço, muitas coisinhas. Saem fora do eixo, sim, tanto que em termos de estrutura, muita coisa ainda está bem precário. A Márcia, uma do nosso grupo, né, a pastora Márcia, ela sofre de asma, a gente teve que deportar ela para o Brasil, porque ela não conseguiu ficar, porque o lugar era bem precário mesmo nessa questão de você permanecer lá. E aí, meu coração doía ao ver essas crianças nessa precariedade, ao ver Maria, ao ver as crianças, a Maribela também nesse estado emocional tão difícil, e ver essa situação. Meu coração nessa hora fez esse texto, como Jesus, rogue para que venham mais trabalhadores. Pode passar, Vina. Pode passar. Esse é o portãozinho lá da entrada, pode passar. Aqui a gente estava fazendo a capina de toda essa estradinha, uma estrada bem longa, para a gente plantar as framboesas. Eu espero que elas tenham sobrevivido. Pode passar. Não, pode passar. Aqui a gente estava lá com os instrumentos. Pode passar. Aqui Maria, gente, com 65 anos, ela ainda faz uma caminhada de peregrinação, intercedendo. É um grande evento que tem lá em Cacoapé, são 10 quilômetros de caminhada, 10 para ir, 10 para voltar. E essa peregrinação é uma peregrinação em prol de um determinado santo, e Maria faz essa peregrinação na oração intercessória. Então ela chamou nesse dia, foi eu, Cleiton e o Samuel, o irmão da Dineia, e a gente caminhou com ela, não demonstrou cansaço hora nenhuma, eu ali pelejando, e Maria bem esperta, com muito vigor. Pode passar. Ali, o Lucas também foi, ali a gente já estava em Cacoapé. Gente, eu não sei não, mas devem ter passado por mim naquele asfalto
eu não sei se eu vou estar sendo exagerada, mas por mim passou mais de 5.000 pessoas brincando, ali fazendo essa peregrinação, esse sacrifício com muito fervor. Pode passar. Ah, tá. Pode, por enquanto pode fechar? Por enquanto não, o meu tempo está estendido. Por que eu trago Maria? Trago Maria porque Maria vai retratar esse lugar para a gente. É difícil caminhar sozinho. A gente lá, ela pediu muito ajuda, ela pediu para a gente orar, para ver se Deus ministrava o nosso coração para ficar lá com ela. E ela pediu muita ajuda como igreja, e aqui eu já estendo esse convite a nós como irmãos, que roguemos mesmo para trabalhadores se achegarem para ajudar Maria, para ajudar naquela obra, para ajudar naquele campo. Isso é um exemplo simples para a gente, pode estender, fazendo favor, é um exemplo simples para a gente, da dificuldade ali braçal, da dificuldade inúmeras. E para a gente aqui, aponta também, ensina para a gente, esse lugar de efeitos colaterais no corpo dessa caminhada sozinho, onde a gente deixa de exercitar. O pastor hoje trouxe sobre esse congregar, Hebreus 10, esse ato de congregar. Às vezes a gente acha que é simplesmente simbólico, ritual, mas não, o restante do versículo vai dizer, encorajando uns aos outros, principalmente quando estivesse próximo à vinda do Senhor. Vocês estão aqui comigo? Principalmente, por que próximo à vinda do Senhor? Porque os dias seriam difíceis. E mediante a contexto difícil que já estamos vivendo, que a gente tenha prazer em estar juntos e congregar e encorajar. Que é uma palavra de encorajamento melhor que as Sagradas Escrituras? Que a gente venha aqui e tenha prazer de encorajar uns aos outros com ela. Que a gente lembre de Salmo 133, Moraes, o prazer que há nessa comunhão, nessa unidade dos irmãos. E às vezes a gente acha que esse prazer é simplesmente também uma coisa sentimental. Mas não, há uma ordenância no nosso espírito, no nosso físico, no nosso emocional. Vocês não têm noção, estudando um pouquinho dos efeitos dessa presença, dessa coisa dos uns aos outros, desse desabafar, desse ouvir uma palavra de orientação. Vocês não têm noção do quanto isso é profundo para a nossa alma. Esse uns aos outros. O estudo, ele serve para isso, gente. Para a gente ver o quanto é profundo as ordenanças que Deus fala. Por muitas e muitas vezes, eu caminhei achando muito raso mesmo, que caminhar junto partia só desse lugar de, é interessante, eu vou ter palavras boas para mim, mas não. Esse caminhar uns com os outros tem efeitos fortes na nossa estrutura humana. E ele traz um lugar de regozijo e prazer, sim. E caminhar junto, sim, não é utopia, vai ter dificuldade, gente, como equipe. Teve horas que eu entrei em contato com a Karine e falei, Karine, não dá para mim, é difícil. Tá difícil. Como uns aos outros ali, que lugar que a gente está se colocando, a gente está indo para um outro país, a gente está indo aconselhar pessoas, e aqui, enquanto grupo, a gente está se atracando, a gente está assim. Gente, eu não vou negar a nossa humanidade, mas qual que é a orientação bíblica? Qual que é o convite bíblico que a gente tem? Perdoe-se mutuamente. Fácil não é, mas é o convite. Há perdão, olha para o seu coração, será que há perdão suficiente para as coisas recorrentes que têm acontecido nessa caminhada junto uns com os outros? De coração, não é para falar para mim não. Faça uma autorreflexão. Há disposição para isso? Tem coisas que realmente está desgastante, é desgastante. Mas o convite está posto na mesa. Encorajamento, encorajem uns aos outros nessa caminhada. Esse ano, eu estou falando de um 2022. Eu estou falando de um ano que começou. Eu estou falando de um Deus que apontou uma difícil tarefa para nós, de amor. E se Ele estipula, se Ele dá,
esse fundamento para a gente ser aprovado nele, para a gente ser aperfeiçoado, que é o que 1 Tessalonicenses vai dizer, para a gente crescer nisso, é porque ele está dizendo, ele está deixando a gente bem consciente que vai ser uma jornada durante esse ano, onde a gente vai precisar exercitar os princípios bíblicos, desse respeito, desse perdão mútuo, desse encorajamento, e de ir encontrando o que o salmista está dizendo, esse prazer na comunhão, esse prazer de quando aqueles peregrinos da Ásia se encontravam. Esse salmo tem como contexto isso, eles tinham prazer de encontrar uns com os outros. Isso não é, quando a Bíblia aponta uma verdade, gente, não é utopia. Há prazer. Parece que às vezes na comunhão e na caminhada junto, eu pelo menos posso falar de mim, eu chego a pensar assim, que lugar é esse, que prazer é esse? Porque prazer é uma coisa boa. Onde está isso, meu Senhor? Quantas vezes eu já indaguei e indago? Mas se Ele está certificando que tem, é porque tem. E se Ele está apontando um caminho de aperfeiçoamento, é justamente para nos fazer experimentar esse prazer de estar junto. Vamos caminhar mais um pouquinho, gente. Olha só. Eu estou fugindo um pouquinho do texto. Olha o que está acontecendo, gente. Olha o que nós já passamos. Entendemos um pouquinho sobre esse Jesus que aponta o caminho e que discípulo sabe. Quem é discípulo sabe para onde vai. Entendemos que não caminhamos sozinhos. Entendendo o poder que há na caminhada conjunta, de suporte, de cuidado e de efeitos no nosso espírito, corpo e alma, dessa comunhão, dessa caminhada conjunta. Agora, a gente vai lembrar um pouquinho que a gente vai, como irmãos, juntos nessa peregrinação, encontrar sistemas opressores, sistemas que contrariam o reino de Deus. O que Jesus está falando em versículo 13? Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se as maravilhas que foram realizadas entre vós o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestido roupa de saco e cobrido de cinzas. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. E tu, Cafarnaum, serás porventura elevada até o céu? Não serás derrubada até o Hades? Portanto, qualquer pessoa que vos der ouvidos, a mim está dando ouvidos, mas aquele que vos rejeitar, estará rejeitando a mim mesmo. E quem me rejeitar, aquele que me enviou, rejeita também aquele que me enviou. Consciência, meus irmãos. Nós vamos, esse ano, sim, ser provados em sistemas de pensamento, em sistemas nos nossos trabalhos, em sistemas na realidade que a gente vive, que contraria potencialmente aquilo que a gente crê. E aqui não falo só de um juízo eterno que tem para com estes. Eu falo de uma caminhada diária que nos assola e que nos oprime, e que chega até nós nos afetando. E aí está bem resolvido com a nossa posição de discípulo, com aquilo que Deus tem nos orientado e com esse encorajamento mútuo das Sagradas Escrituras, é aquilo que vai nos fazer resistir a tais coisas. Nós vamos encontrar sim essas realidades, talvez não de sistema, mas dos nossos próprios corações como irmãos. E aí, quando eu falo desse lugar de coração, eu já vou lá para o finalzinho no versículo 37. O que está acontecendo aqui, nesse capítulo? O que é a orientação de Jesus? Vai e procede tu de maneira semelhante, porque este entendeu que o próximo é aquele que tem misericórdia. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu estava fazendo essa palavra, conversando com Deus, estruturando, Deus começou a vir muito forte no meu espírito assim: tem a missão, tem os ensinos, tem isso que eu aponto, filha, mas às vezes muitos dos meus fazem igual este. Se você perceber, esse advogado da lei, ele está se esquivando.
Ele está querendo se esquivar de entender qual é de fato o próximo dele, fazendo essa pergunta para esquivar de fato do fundamento que a gente caminha, que é o amor. E aí muitas das vezes nosso coração faz esse movimento. Ah, mas qual que é de fato o meu próximo? É a Maria, lá de Piribuibui, que eu quero então mandar uma oferta para ela? E que bom que se o nosso coração se inclina para isso. Ah, são as crianças? O que é? Esse é meu próximo? Não, meu próximo é isso mesmo. É esse que caminha do meu lado. Meu próximo é esse que apresenta esse coração. Porque aqui, muito mais do que obras de mãos, né, obras e feitos maravilhosos que o próprio Jesus exorta nesse capítulo, para não ficar tão maravilhado assim, que o negócio é muito mais entre a gente e ele do que o contrário. Na realidade, aqui é muito mais sobre coração. É muito mais sobre o sistema do nosso coração. E aí o convite que Deus traz para nós nessa noite, e eu oro para que o Espírito dele traga o devido sentido para o norte que a gente está construindo aqui, é que a gente pare de fazer de bobo com o Espírito Santo. Porque o convite está na mesa e o próximo está mais perto do que a gente imagina. Só que o próximo não está no estado que a gente gostaria que estivesse para facilitar esse exercício do amor. O próximo lá no Paraguai, que a gente já de cara teve que experimentar, me esticou nesse lugar, de sair do banco de quem julga, né, como as igrejas estão se portando, para aquela que ama aquele que se perdeu no caminho. Porque o próximo, versículo 33, o próximo, como bem esse samaritano viu, pode ser esse, que está com o coração extremamente ferido e que vai ter atitudes tão difíceis de digerir. E aí você vai ser convidada a enfaixar mesmo essas feridas. O próximo pode ser aquele que você vai ter que derramar óleo e vinho mesmo, porque já está faltando alegria. Sabe aquela pessoa às vezes difícil de conversar? Sabe aquela pessoa às vezes tão depressiva e tão fechada na tristeza já, que é difícil? Talvez o próximo vai ser esse, que você vai ter que trazer esse óleo da alegria mesmo, porque já não há esperança. O próximo, talvez, é aquele que você vai ter que ver, porque o samaritano vê, gente. Porque o amor é visto, gente. E é muito fácil o fazer de boba aqui, desculpa a expressão, mas o fazer de boba aqui é muito esse lugar que a gente tem de fingir que não vê. Porque o sacerdote não vê, o levita não vê, mas vai saber se não vê, os motivos que não vê. E muitas das vezes a gente é esse que não vê, mas não vê porque não quer ter esse amor de compromisso, de responsabilidade. Porque esse amor é penoso, você se comprometer com o outro, encaminhar com ele, esse uns aos outros, que as escrituras nos falam, esse suportar, envolve muita responsabilidade. Envolve comprometimento. E talvez o nosso coração vai ser esse maior sistema corrupto que vai chamar a não querer ver, a não querer se envolver, a não querer estar junto para alinhar algumas coisas. Talvez o nosso coração vai ser esse que não quer pagar o preço. Aqui era literalmente finança e às vezes vai ser mesmo. Mas é aquele que não quer financiar, que não quer ter custo nenhum, seja ele recurso material, seja ele custo de emocional, custo espiritual. Talvez o nosso coração vai ser esse que não quer dar penhor. Viu a ação do samaritano? Gente, a ação do samaritano é estreita, pensando em pedagogia do amor, pensando em ação prática. A gente quer ação prática? Ouçamos. O bom samaritano, essa parábola ensina ações práticas do amor, tintim por tintim. A gente quer colocar algo como penhor
por pessoas, colocar o nosso nome, a nossa reputação por amor de outros? Isso é uma reflexão para o nosso coração. Não deixa cair como um lugar de legalismo não, tá, meus irmãos? Não é nesse lugar de fala que eu quero, é num lugar de encorajamento para os nossos corações, que ele será provado. Eu passei por esse sistema como missão, mas aqui o nosso prumo é o nosso coração. Nós passamos juntos em vários termos de oração, que eu com certeza, Maria Lúcia já testemunhou para mim, não faltou oração por nós e não faltou experiência lá dessas orações vindo. Dinéia, um dia a celulite dela infecciosa atacou em pleno ramal de Piribebui, distrito pequenininho, hospital nem sem recurso algum. Sai a gente para uma cidade menor, maior, com pouco recurso, ainda chega lá e não encontramos hospital, e vai e vem, a Dinéia não podia andar. E o Senhor foi intencional, Maria Lúcia, essa é para a senhora. O Senhor foi intencional quando o Cleiton sai pelas ruas com a Tatiana procurando, e eu fiquei com a Dinéia. O Cleiton do nada encontra um hospital público. Quando chega nesse hospital público, só médico brasileiro. Só médicos brasileiros, e ainda tiveram tanta empatia que foram de carro em outro lugar, outro hospital particular que a gente tinha encontrado, mas não tinha os recursos, era muito alto o valor. Foi lá de carro, buscou a Dinéia, nos atendeu, e a médica é especialista nessa área, que a Dinéia não está conseguindo muito resolver aqui no Brasil, e se disponibilizou a cuidar da Dinéia a partir de agora. Já estão em conversa. Então, coisas sobrenaturais, a título de oração, se achegou para a gente. E isso é maravilhoso. Mas eu prefiro ficar ainda, gente, eu teria muitas coisas nesse sentido para dizer, e isso é bom. A Vina brincou comigo lá quando eu fui falar assim, para elas colocar as fotos. Aí ela vai ser semelhante àquele dia dos missionários, que a gente não entendeu muito bem, a gente queria ouvir os feitos. E é bom mesmo, gente. Só que eu gosto de ficar com o que Jesus instrui nesse versículo 20. Contudo, regozijai-vos, não apenas porque os espíritos vos obedeceram, né? Muitas coisas vocês viram, mas porque os seus nomes estão escritos no céu. Eu quero até traduzir melhor. Não é traduzir melhor. Eu quero trazer mais. É porque vocês têm relacionamento comigo. É porque vocês são meus discípulos. É porque vocês têm parte comigo. E é sobre esse relacionamento, é sobre a gente ter parte com o Senhor e se parecer com esse Senhor que faz sentido. É mais interessante testemunhar nesse lugar. Pode ficar de pé, gente. Olha só, então é sobre isso. Tem maravilhas, mas tem uma caminhada proposta onde as primícias, as coisas mais agradáveis para o Senhor, vai vir desse lugar do amor fraternal. Vamos viver e experimentar coisas estrondosas sim com o Senhor, isso é uma verdade, porque Ele é. E onde Ele está, é Espírito que sai mesmo, são milagres e prodígios que acontecem. Mas o milagre mais interessante que eu intercedo por essa igreja, é esse milagre do nosso coração ser aperfeiçoado nele e os frutos dessa comunhão aparecerem de forma gigantesca. É que esse amor cresça entre nós, porque João vai dizer que é nessa unidade, é nessa comunhão que a gente conhece os discípulos, que se reconhece os discípulos nas nações, se reconhece os discípulos em Miraí, se reconhece os discípulos aqui dentro. É baseado nesse amor. A gente pode orar nessa disposição? Quem está comigo? A gente pode orar para essa disposição de coração, onde a gente seja reconhecido como discípulos a partir do fundamento que é o amor? Feche seus olhos, oremos. Essa oração é minha, essa oração é sua. Como corpo a gente quer clamar
para que Jesus possa clamar como ele clamou para os seus. Ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu louvo a Ti, pois ocultastes essas verdades dos sábios e cultos e a revelaste aos pequeninos. Ó Pai, Você teve alegria em proceder assim. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. E nenhuma pessoa sabe quem é o Pai, senão o Filho e aqueles a quem o Filho desejar revelar. Cristo foi revelado a você. E se Cristo foi revelado a você, as obras precisam aparecer. As obras desse coração transformado é um dever aparecer. As obras desse coração regenerado precisa vir para fora e tomar espaço. E é esta, ó Deus, a minha oração, que esse coração transformado, por esse amor que o Senhor vai nos provar mesmo durante esse ano, venha para fora, fique visíveis, Senhor. Fique visíveis as obras de amor. Guia o Espírito Santo o nosso coração nesse sentido. Porque você, Espírito Santo, é aquele que nos penhoria. Você deu o penhor. Você foi responsável no seu amor por cada um de nós. E nós queremos parecer com você. Nós queremos parecer contigo, ó Cristo, que nos amou incondicionalmente. Pai, esta é minha oração. Não deixe, Pai, que nenhum de nós se percamos. Assista-nos, ó Deus, nas motivações e inclinações do nosso coração. Não deixe a gente enveredar por caminho que não seja esse amor que nos fundamenta, que nos une, Pai, que nos deixa sólidos e parecidos com o Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, essa compaixão com as misérias do nosso coração. Tem, ó Deus, e nos ensina a ter compaixão com o coração daqueles que se perderam. Pai, não nos deixe rejeitar esses corações como esse bom samaritano. Ajude a gente a ver, a ter essa misericórdia, a ter essa compaixão por essa miséria dos corações talvez tão perdidos, Pai, na vaidade, tão perdidos, Pai, na avareza, tão perdidos, Pai, no desejo do próprio umbigo. A gente vai encontrar e às vezes o nosso coração vai ter muitos sintomas disso, Pai. Mas a minha oração é que, assim como o Espírito do Senhor não desiste de nos renovar, de nos redimir, e não desiste de ir contra esse pecado que tenta ganhar nosso coração. Eu oro por essa também resiliência desse povo aqui, que eles não se enfraqueçam, que eles não desencorajem, que eles não desanimem nessa caminhada dos uns aos outros, nessa caminhada do amor fraternal, Pai. Por favor, eu oro por renovo, por força e por ânimo, e não deixem, Pai, nos obstáculos diários, eles se prenderem a tais coisas e terem o coração amargurado e perdido fiquem dentro da própria casa do Senhor. Eu oro por serem achados todos os dias no Senhor e que consigam, Pai, sustentar esse lugar que o Senhor está chamando de aperfeiçoamento no amor, na autoridade e no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja Deus, que possamos crescer nesse temor, nesse amor que o Senhor nos constrange todos os dias. Isso é amor. O Senhor ter dado a vida por nós. E nós devemos dar a vida uns pelos outros. É isso que João nos ensina. Amém? Deus abençoe a vida da Tati. A Tati está indo embora amanhã. Está indo para Uberlândia, né? Ela vai passar 4 meses em Uberlândia, vai para BH, Uberlândia, e que o Senhor possa ser com você, continuar sendo com você. Tem um povo aqui que te ama, uma igreja que está aqui na intercessão. Nós, né, temos um carinho muito grande por vocês, todos os missionários nós temos carinho, mas principalmente os da casa, né? Tatiele e Luciano são uma bênção nas nossas vidas.
não é propósito, mas eu quero falar isso aqui. Se você sentir de dar uma oferta à Tati, fica à vontade. Amém? Deixa Deus te usar. Ou então pelo menos pagar um pastel para ela na cantina lá. Vai ter cantina, amém? Tem um pastel abençoado lá. Um pastel do tamanho desse microfone aqui. R$4 um copo de refrigerante. Pastel de pizza, amém? Passa lá na cantina, abençoe a cantina em nome de Jesus. Domingo de manhã, irmãos, atenção nisso aqui. Domingo de manhã, 9 horas da manhã, escola bíblica dominical. Amém? Acabou o culto de manhã, não tem culto mais, agora é só culto à noite. De manhã nós estaremos aqui na escola bíblica dominical, tudo normal. Estaremos estudando aí a carta de Tessalonicenses e vai ser muita bênção. Traga a sua Bíblia, traga um caderno, traga uma caneta. Eu tenho certeza que você vai crescer muito, eu vou crescer muito, nós iremos crescer muito na presença do Senhor. Amém? E à noite, às 19h30, tem culto de louvor e adoração ao nosso Deus, né? Todos vocês são nossos convidados. Eu quero, antes de encerrar, orar pela vida do Sou Celeste, fez aniversário, pela vida da Cidinha também, que fez aniversário. Tem mais alguém que fez aniversário esses dias? Ou vai fazer esses dias agora? Tem mais alguém? Além da Cidinha? Vem cá, Sou Celeste, vem cá, Cidinha, em nome de Jesus. Nós vamos orar por esses irmãos. Louvado seja Deus. O Eduardo também está fazendo hoje. Quem tem o zap do Eduardo aí, quiser depois mandar uma mensagem para o Eduardo. Amém? Você pode estender a Dona Lila no dia 31 de dezembro, glória a Deus. Mais alguém, irmãos? Ninguém? Você pode estender suas mãos para cá, nós vamos orar. Pai, muito obrigado pela vida do Sou Celeste, pela vida da Cidinha, a Dona Lila, que estão completando mais um ano de vida na Tua presença. Pai, no nome de Jesus, eu peço ao Senhor, continue abençoando os Teus filhos, sendo com eles, manifestando o Teu amor, revelando a Tua vontade, para que eles assim possam caminhar neste ano. No nome de Jesus, oramos como igreja, abençoando os Teus filhos, e que a unção do Senhor seja renovada, o poder do Senhor seja manifesto no coração e na vida dos Teus filhos. Nós Te bendizemos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor na vida desses irmãos. Deus abençoe, em nome de Jesus. Fala para o irmão que está do seu lado assim: na fila do pastel eu sou seu próximo. Se você sentir de pagar um pastel para o pastor, pode pagar, que é bênção. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos vocês e com todo o povo espalhado na face da terra. E o povo diz: Deus abençoe o final de semana abençoado na presença de Deus.